Para todos, para todas, né? Aliás, devia ter falado primeiro para todas e depois para todos. Não gosto muito de homem, não. Graças a Deus. Só pra ponhar café, né? Quando tem serviço pesado, a gente tem que gostar, né? Mais ou menos, a gente ainda tem mulher aqui que põe café, aqui é mulher. Mulher aqui são Hoje em dia elas querem Mulher é assumir mais essa tarefa. cuidadosa, mulher fala quando erra, para trabalhar numa fazenda experimental. Olha só. Eu também. Vou defender a raça aqui, né? Ô, gente, bom dia então mais uma vez. Nós vamos falar aqui para vocês sobre banco de germoplasma. Acho que todos vocês aí já ouviram falar em banco de germoplasma, mas talvez nunca estivesse na frente de um banco de germoplasma como estão. O banco de germoplasma, nós colocamos aqui uma definição, que seria uma infraestrutura científica destinada a conservar patrimônio genético de seres vivos. Por que de seres vivos? Nós temos banco de germoplasma de micro-organismos, nós temos banco de germoplasma de animais, nós temos banco de germoplasma de plantas. Então realmente nós temos banco de germoplasma de todos os seres vivos que existem. E o banco de germoplasma é uma maneira de conservar esse patrimônio genético que está disponível na natureza. Seria que nós vamos falar uma maneira de preservar, e quando nós formos, a conservação do germoplasma é um complemento da preservação in situ. Preservação in situ, nós vamos falar aqui, ó, e nós temos normalmente três maneiras de conservar germoplasma. Nós podemos conservar o germoplasma lá no local de origem da espécie, que seria a preservação da espécie. Isso seria chamado uma preservação in situ. Nós podemos preservar numa coleção como nós temos aqui, que seria uma conservação de uma amostra da população da espécie em banco de germoplasma, e é chamado ex situ. E muitas vezes nós podemos conservar, e tem em vários casos, que alguns proprietários, alguns fazendeiros, alguns proprietários particulares conservam nas propriedades algum material genético, e é chamado on-farm. Então essa conservação, nós preservamos no local de origem, nós conservamos no banco de germoplasma, ou então nas fazendas particulares. Então é uma maneira de não deixar esse germoplasma desaparecer. Porque depois que desaparece, às vezes a gente chora amargamente ter vacilado nessa preservação ou na conservação. No caso do café, o café é originário da África, e normalmente nós vamos ter mais a espécie Coffea arábica, que é a espécie mais plantada aqui na região, mas nós temos no total 104 espécies já descritas no gênero Coffea. Então é um número bastante grande, mas dessas 104, as que têm valor comercial no mundo seria o Coffea arábica, que é originário do sul da Etiópia, e o Coffea canephora, que é originário de vários países da África, de Guiné, Costa do Marfim, Libéria, Sudão, Uganda e Congo. Então o canéfora ele é mais disseminado na região africana desses países. O canéfora é o conilon? Pode falar, vamos perguntando, pode perguntar. O canéfora é o conilon? Do canéfora nós temos não só o conilon. O canéfora nós temos o conilon, que é o café de Coffea canéfora cultivado no Espírito Santo, mas nós temos um material que chama robusta, nós temos material guarani, apoatã, que são as cultivares que nós dispomos aqui. Tem algum material
na África, chama Uganda, coffee canefa, cultivar Uganda. Então tem várias cultivares. Mas como é material que não é de grande interesse, principalmente nessa região, Ele é usado só para enchimento com arábica? Normalmente é utilizado para fazer blend com coffee arábica, com arábica. Ô, Tonico, deixa eu só fazer um complemento. Que se a gente for pegar o café hoje, o Brasil produz 80% da lavoura no mundo. E 70% da produção do Brasil, 68% na verdade, da produção do Brasil está em Minas Gerais. E aí, a Epamig já lançou nesse tempo de melhoramento, desde quando o Tonico entrou lá para trás, em 1974. A Epamig já lançou 15 cultivares de café e tem outras ainda para serem lançadas. E para que a gente lance essas cultivares, assim, se for pegar que o centro de origem do café é lá na África, essas cultivares têm uma preocupação grande de colocar resistência à ferrugem, resistência a nematóide, qualidade de bebida. Como o centro de origem está lá na África, então o Tonico trouxe esse banco para cá, trouxe material, foi fazendo coleta em banco de hemoplasma que já tinha aqui, foi para a África, foi para vários lugares, fazer coleta de todo esse material para trazer para cá, para que tivesse variabilidade para trabalhar, para que fizesse, quando fosse fazer os cruzamentos, que não precisasse, né, ir lá na África, que essa variabilidade tivesse toda aqui. E essa é a importância do banco. Eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu, por que existe material aqui no Brasil. Doutor Alci, uma das preocupações dos melhoristas aqui no Brasil sempre foi com ferrugem. Porque ferrugem, as condições climáticas nossas são muito apropriadas para o desenvolvimento do fungo. E então em 1954 o Dr. Alcides já tinha lá no Agronômico de Campinas, já tinha um banco de germoplasma bastante grande. Ele começou a mandar o material para ser testado para as raças de ferrugem que existia lá em Portugal. E então estabeleceu realmente uma cooperação técnica entre o Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro. E com isso, quando a ferrugem chegou, o Dr. Alcides já sabia qual que era a reação do material dele com relação principalmente a raça mais disseminada, que era a raça 2 de Emileia Avastada. E com a chegada lá em Viçosa, principalmente através do professor Chaves, Geraldo Martins Chaves e do professor João da Cruz, eles conseguiram introduzir lá do Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro, introduzir o material que eles dispunham lá no centro, em Portugal, em estufa, né? É preciso bem falar, lá em Portugal eles cultivam o material em estufa, e o material que estava plantado em Angola. Então esse material veio para o Brasil, ficou em Viçosa, e logo em 1974 a Epamig começou a trabalhar em cooperação com a Universidade Federal de Viçosa, e plantamos ensaio em várias regiões cafeeiras de Minas Gerais. E recentemente, em 2005, nós começamos a instalar esse banco. Esse banco nós trouxemos o material que existia lá em Viçosa e ainda fizemos uma coleta de material que existia em algumas propriedades e mesmo em alguns outros bancos oficiais. Então, esse banco foi derivado do material de Viçosa, de alguns outros centros de pesquisa no Brasil e de coleta em propriedade particular. Na propriedade particular nós coletamos principalmente os bourbons. Quem falou que tinha bourbon eu pegava, tirava uma amostra. Bom, os híbridos de Timor, eles foi o professor Chaves de Souza que começou? Foi o professor Chaves e o professor João da Cruz que iniciaram o trabalho de melhoramento visando resistência à ferrugem.
em 1970, quando a ferrugem chegou em 1970, em 71 eles já iniciaram esse trabalho. Bom, o banco de germoplasma que nós estamos de frente aqui é o banco de germoplasma de café da EPAMIG. Ele está lotado aqui a fazenda hoje chamada de Campo Experimental de Patrocínio. Aqui nós temos, cada introdução que nós fazemos no banco, nós chamamos de acesso e, portanto, nós temos 1.596 acessos já introduzidos aqui no banco. Esse número, ele é bastante alto, mas é porque nós tentamos coletar toda a variabilidade que existia dentro dos materiais que nós dispunhamos. Então nós temos muito material que é planta irmã da outra. Mas mesmo assim, acho que foi um passo muito acertado, foi trazer essas plantas irmãs, porque quando nós plantamos aqui tem uma grande variabilidade entre os acessos. E mesmo dentro dos acessos, dentro de alguns acessos, ainda existe variabilidade. E é de variabilidade que o melhoramento é a matéria-prima para o melhoramento, para desenvolver características de interesse do mercado consumidor de café. Então aqui nós instalamos com parcelas de 16 a 20 plantas, com 2 repetições. Nós temos aproximadamente uns 10 hectares e um total aí de uns 24 mil aproximadamente. O objetivo do banco foi conservação ex situ dessa biodiversidade do cafeeiro e especialmente aqui em Patrocínio, especialmente da espécie coffea arábica. Nós temos um outro banco de germoplasma que está em oratórios, ou então em Leopoldina, do coffea canéfora. Inclusive, como o coffea canéfora, ele é de fecundação cruzada, nós temos lá algumas hibridações interespecíficas entre essas espécies de diploides, com um potencial produtivo extremamente grande. Minas hoje tem um programa e uma produção de robusta ou de conilon bem baixa, mas se Minas resolver produzir o canéfora em quantidade, nós temos um potencial enorme, porque a zona da mata tem condição de produzir uma enormidade. E se nós avançarmos aí para o lado, como eu costumo falar, depois da 040 ali, vai produzindo café até lá na divisa da Bahia, no conilon, do canéfora. Bom, o material, o objetivo é fornecer material de origem e qualidade controlada para as pesquisas nossas do melhoramento genético. Nós tentamos caracterizar de maneira sensorial, química, física dos cafés. Morfológica, nós medimos esses plantas de café, apesar de que estão aí, o aspecto não é muito bom, e nós não tivemos muita sorte, porque há 2 semanas passou uma chuva de pedra aqui que atrapalhou bastante o vigor das plantas. E também tem muito material selvagem. E tem muito material que o aspecto dele não agrada, mas ele tem uma qualidade que interessa. Esse pé de café que está aqui atrás, esse foi o que deu origem, chegou no Brasil a primeira vez em 1727, o típica, dele que originou o Mundo Novo. Esse do típica foi o material, essa primeira fileira aqui, da fileira 1 ali, é o material típica. Nós temos 3 introduções do típica e você pode verificar que é um material de baixo vigor. Não é porque a planta está bastante estragada, não é por falta de cuidado, não. É porque ela também é de baixo vigor. E esse café foi o que foi cultivado por aproximadamente uns 150 anos como cultivar única no Brasil.
Só para complementar, Tonico, se a gente for pegar isso aqui, o Típica e o Mundo Novo, o aumento da produtividade hoje é de 400% em relação ao Típica. Isso é velho. uma observação interessante. Mas foi daí que serviu a base para a introdução no Brasil. E, inclusive, a variedade típica é a variedade que é a variedade padrão para a descrição da espécie coffee arábica. Então é importante, apesar de ter baixo vigor, é um material de muita importância para a cafeicultura brasileira e mundial. Bom, nós temos que fazer a conservação genética desse material ou para obter informação da diversidade que existe dentro da espécie e disponível para nosso trabalho de melhoramento. E aqui nós fizemos uma listagem dos materiais disponíveis, nós temos disponíveis aqui no banco. Nós temos eu falei lá, 1.596 acessos. Nós listamos, por exemplo, de típica, nós temos 5 introduções, 5 acessos. No material de bourbon vermelho e bourbon amarelo, nós temos 130 introduções. Nesse material de bourbon vermelho e de bourbon amarelo, foi o material que nós fizemos coleta, inclusive em propriedades particulares. E dentro desses acessos aqui, é bom salientar que nós temos plantas originárias de onde nós tiramos semente, que tinha 115, 130 e até num caso especial lá em Três Pontas, 150 anos. Nós coletamos semente em plantas com 150 anos. Então o germoplast, por que nós tínhamos bastante interesse nisso? Porque as cultivares de bourbon, elas são consideradas o padrão de qualidade, padrão internacional de qualidade. No mundo todo fala-se que o bourbon é o melhor de qualidade. Se bem que nós tivemos bastante satisfação de que nas nossas cultivares, que nós já incorporamos resistência à ferrugem, nós temos uma cultivar que está competindo e, quem sabe, alguns provadores falam que até é melhor que o bourbon. Então, o interesse foi devido à qualidade. E fomos coletando. Se alguém pode contestar que nem tudo é bourbon, mas eu coletei na palavra do cafeicultor que nos cedeu a semente. Só para explicar, né, Tonico, por exemplo, a gente fala que isso aqui é um material nosso para trabalhar no melhoramento. A ferramenta que a gente tem é daqui. Então a gente tirou 30 bourbons, tem 150 bourbons. Nós fomos lá, escolhemos 30 e espalhamos ele por estado inteiro, para poder selecionar, porque o bourbon, de maneira geral, ele tem uma produtividade muito menor do que o Mundo Novo, 30% a menos. Então, assim, mesmo que ele agregue na qualidade, é complicado falar ao produtor, olha, planta que você vai ter qualidade, mas ele produz bem menos. Então, a gente está fazendo uma seleção de um bourbon que seja de qualidade e produtivo. A gente pega daqui. Bom, nós vamos olhar porque a moça já está olhando bem, olhando para a gente aqui. Olha, nós temos mutantes, nós vamos mostrar alguns mutantes, mas tem vários mutantes que nós coletamos. Aqui, não sei se tivesse tempo de nós andarmos bastante tempo aí dentro do campo, vocês vão verificar que tem planta que cresce, os ramos produtivos crescem na vertical, que são os erectas. Tem material, vamos mostrar aqui de uma vez. Esse seria o erecta. Os ramos também, e tem aqui até mais, até com o ângulo mais fechado aqui. Temos esse material que chamamos de goiaba, ele tem essa remanescência do estrutura botânica, essa aqui, cálice, acho que do cálice, aderida ao fruto, a maioria ali já viu isso. Nós temos outro material que vulgarmente se chama aí de 7 fava, mas nós temos alguns até de 9, que chama polisperma. Nós temos um material, inclusive um material que foi encontrado lá na região de Manhumirim,
que ele floresce o ano todo, chama Semperflores. Nós temos material de folha totalmente roxa, chama Purpurácea. Nós temos essa angustifolha. Então dos mutantes, nós temos outros mutantes. Nós temos mutante de porte baixo, São Bernardo. Nós temos mutantes de folha, altura e internodes grandes, que seria o Maragogipe, que daria uma mutação para um gigantismo da planta. Temos Laurina, que tem menor teor de cafeína. Nós temos Pacamara, que é um cruzamento de Pacas e Maragogipe de El Salvador. Nós temos esse volutifolia, que tem folha toda enrolada, e outros mutantes que temos aí. Esses mutantes, eles às vezes não têm grande importância, mas pelo menos de curiosidade tem. Próximo, vamos voltar. Foi bom já falar isso aqui de uma vez, porque... Bom, aí nós temos um material que é de extrema importância para a resistência a doenças, principalmente ferrugem, mas não só ferrugem. Híbridos que são as populações de híbrido de Timor. No híbrido de Timor nós temos resistência à ferrugem e inclusive alguns materiais com resistência a uma infinidade de raças encontradas no mundo todo. Nós temos resistência a coletótipo, que felizmente, coletótipo carral, que infelizmente nós não temos aqui, mas nós temos material e inclusive uma variedade derivada de híbrido Timor, que já foi lançada pela Ipamig, que tem essa resistência a coletótipo carral. É doença muito severa, extremamente severa, encontrada na África, e inclusive em altitudes mais elevadas. Mas se um dia aparecer, nós já temos fonte de resistência. Nós temos resistência à bactéria, inclusive uma bactéria que tem aparecido muito aí nas regiões cafeeiras, principalmente nas regiões mais altas, que tem dado bastante prejuízo. Nós temos fonte de resistência no híbrido Timor e inclusive no Catiguá MG2, que é uma das variedades, ele é também resistente a essa bactéria. Tem resistência a nematóide, então o híbrido Timor realmente foi um achado, e esse híbrido Timor é um material originado de cruzamento natural, que apareceu na natureza, da variedade típica com o cofre canéfora, encontrado lá na ilha de Timor português. Essa variedade resistente à bactéria, ela é bem produtiva? O Catiguá tem um potencial produtivo do catuai. E é o que tem qualidade igual, às vezes é superior a bourbon. Ele tem um pouco de tombamento? Tem, mas isso aí nós temos tentado aumentar o espaçamento dele? Aumentar um pouquinho e fazer plantio com bastante fósforo para aumentar a raiz. Ô professor, essa Catiguá aí, que o senhor falou que é similar ao catuai, o senhor já tem uma média desde a concepção dele de produção até hoje de produtividade? Isso aí é uma coisa muito difícil de falar. Tem umas coisas que é mais difícil que arrumar namorada para os outros, tá? E essa é uma delas. Isso aí, eu falo para você o seguinte, depende do manejo que você dá. Se você vê as fotografias que o Gladson tem no celular dele, de um pessoal, até de agricultor familiar, você até assusta. Você não planta outra coisa. O que nós estamos sentindo é que nós lançamos as cultivares com característica muito importante e a adoção pelo produtor tem sido muito pequena. Mas tem razão, porque café é uma planta perene, de custo de implantação extremamente alto, e todo mundo sabe que Catuai, Mundo Novo, são cultivares excelentes. Não é difícil ter cultivar melhor do que esse. Então o agricultor fica sem saber se muda ou não. Mas eu acho que eu recomendo vocês irem tentando mudar aos poucos para verificar. Que se eu falar para você que ele é bom,
você vai ficar com o pé atrás. Mas se você plantar e tiver a oportunidade de ver com os seus próprios olhos na sua propriedade, você vai animar. Mas o senhor já deve ter coletado nas estações das fazendas de Ipamega, né? Nós já Tem uma temos, média. mas a nossa não serve de base. Tem muita fazenda que planta. É, A então, nossa tem um fa- número, não tem? nossa- Tem um o nosso número. plantio nas fazendas não serve de base. Nós somos instituições públicas que muitas vezes não arrumam dinheiro nem para a gente Não, comer. é que tem, assim, existe uma resposta diferente para cada fazenda. Então, assim, ele é um material produtivo, ele é um material de qualidade, é um MG2, né? É, o Catiguá é o MG2. MG2. Inclusive, aqui no Cerrado, ele ganhou aquele concurso de Minas, de qualidade de café de Minas Gerais, a categoria cereja, não, a categoria natural Cerrado de Minas, ele ficou em primeiro lugar. Ô, gente, No eu tô concurso falando isso aqui. da federação também ele foi premiado. Foi o primeiro lugar. Então, e é um O material concurso da produtivo. federação aí, ó. Só que existe essa diferença de um local para o Pelo que outro. eu conheço do material, ele é tão produtivo quanto o Catuai. Ele Deixa eu falar aqui, depois eu te respondo. Você dá um pouquinho que eu te respondo, porque precisar que se eu souber. Se eu não souber, eu falo que não sei. Esse material aqui, ó, muito novo, com o material S795, é o material da Índia, é um material resistente à ferrugem para algumas raças. O híbrido Timor com cassete. Cassete é o material do Quênia. O F840 é da Tanzânia. Dilialg com o híbrido Timor. O Dilialg, ele é da Etiópia. O Uxo, que é da Etiópia também, é um material que tem uma maturação espetacular. Mas isso para Bourbon é material também da Tanzânia. Bom, nós temos então um grande acervo genético que o melhoramento fornece a nossa matéria-prima e nós agradecemos vocês. Se vocês observarem aí, nós colocamos um placo para cada material no tecido. Esse material é. O companheiro está querendo a resposta.